Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Esperar um pouquinho a galera entrar. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Andréia? Marina? Fala, Paulinho. Fala, Nai. Boa noite. Professor Hernandes. Tamo junto, irmão. Esperar só um pouquinho que a gente já inicia, tá? Hoje a live é um pouquinho técnico, assim, podemos dizer, tá? Prestar bastante atenção, que vai ter vários termos técnicos mas é bastante importante, principalmente para os nossos alunos, a saber identificar esses padrões alterados, essas deformidades estruturais, tá? Beleza? Dá um minutinho aí e a gente começa. Galera, tem um aviãozinho aqui, vai mandando pro pessoal para chegar para mais pessoas possíveis. Assunto muito importante, viu? Manda pra galera aí, isso vai ajudar cada vez mais eu fazer essa live toda terça-feira, tá? Gente, vamos lá, então, começar? Ó, é o seguinte, pra gente falar de joelho, a gente tem que primeiro entender que o joelho, ele tem uma conexão com o fêmur, que é a parte superior, e a tíbia, parte inferior, e a fíbula, parte inferior. Então, para a gente estudar o joelho, saber sobre as deformidades, sobre as alterações do joelho, a gente precisa entender um pouquinho do fêmur, um pouquinho do pé, um pouquinho do quadril, para a gente entender o que pode acometer na região do joelho, porque tá ligado, tudo tá ligado. A gente tem que entender como todo, tá? Isso é importantíssimo. Considerações anatômicas e alinhamento do joelho. Vou mostrar aqui para vocês o ângulo de inclinação, que seria o ideal para todos os seres humanos. Infelizmente, muitas pessoas nascem com deformidade ou ao longo da infância têm hábitos inadequados, sentem posicionamentos inadequados, tem um estilo de vida sedentário e isso vai prejudicando até os 16 anos, onde que faz uma estrutura ali na pessoa, entendeu? E isso acaba interferindo o grau de inclinação do fêmur, tá? Eu vou mostrar para vocês que esse grau de inclinação do fêmur é o grau de inclinação que a gente deveria ter. Todo mundo, que é a forma mais, podemos dizer, alinhada, tanto pelo quadril em relação ao acetábulo e tanto pelo joelho. E isso vai criar uma cascata para a coluna, para o pé, que isso vai influenciar no posicionamento do corpo inteiro, tá? Vou mostrar aqui para vocês a foto. Isso aqui é o grau de inclinação, tá? Vocês percebem aqui que aqui é 125 graus, tá? O eixo do fêmur inclina no sentido medial até o joelho. Essa direção oblíqua é o ângulo natural de inclinação de 125 graus proximal. Isso chama, gente, o valgo fisiológico. Todo mundo tem um valgo. O valgo, no caso aqui, é um valgo fisiológico. Se você tem um grau de inclinação do fêmur acima de 125 graus, aí já saiu do grau fisiológico. Se você tem um grau de inclinação abaixo de 125 graus, você também perdeu esse grau fisiológico, tá? Isso pode gerar alterações tanto ascendentes como descendentes, beleza? Estão entendendo aí, galera? Dá um joinha aí. Vocês estão mandando um aviãozinho para todo mundo? Manda para os professores aí, para os estagiários. Entenderam essa primeira parte, gente? Vamos entrar aqui agora na coxa valga, porque ali eu expliquei o quê?
a parte da coxa normal, a coxa, o ângulo de inclinação do fêmur em 125 graus de uma pessoa normal. Agora a gente vai falar agora do ângulo de inclinação acima de 125 graus, que é a coxa valga, tá? E ela é responsável pelo geno valgo estrutural, tá bom? Isso é importantíssimo a gente entender, tá? Que acima de 125 graus de inclinação do fêmur é responsável pelo geno valgo estrutural. O que acontece? A maior sobrecarga neste caso, aqui está o fêmur. Quando você tem um fêmur de 125 graus, ele se encontra aqui. Quando você tem uma coxa vara, ele está aqui. Na coxa vara, em relação ao peso do corpo, a maior sobrecarga é no colo do fêmur, é bem nessa região aqui, certo? Já na coxa valga, que ela está assim, o fêmur ele fica mais comprido, tá? A perna acaba aumentando o tamanho da perna da pessoa. E isso automaticamente gera uma maior sobrecarga na cabeça do fêmur, tá? Então a coxa vara, maior sobrecarga no colo do fêmur, e a coxa valga é maior sobrecarga nessa região da cabeça do fêmur, tá? E o que isso pode influenciar também? Quando você tem um grau de inclinação acima de 125 graus, que é a coxa valga, que está interferindo no geno valgo estrutural, isso isso vai gerar uma fraqueza, uma inibição das musculaturas abdutoras do quadril, porque você vai aumentar o braço de resistência, você vai exigir dessas musculaturas e elas não são capazes de suportar essa demanda em relação a esse tipo de padrão postural. Então toda vez que você encontrar a pessoa que tem um ângulo de inclinação acima de 125 graus, e ainda mais combinada com uma pelve larga, as musculaturas abdutoras elas não vão ter capacidade, torque o suficiente para produzir força. Isso mostra porque que muitas mulheres com pelve larga têm mais dor no joelho, têm mais fraqueza no glúteo, não conseguem desenvolver o glúteo. Isso não é um problema só questão da saúde articular, isso também é uma questão estética, tá? Isso é importante vocês entenderem, tá bom? Alguma dúvida, galera? Vou voltar aqui no slide para vocês verem esse grau de inclinação. Aqui, gente, vocês estão vendo aqui que o grau de inclinação agora é maior. Aqui está escrito 140 graus. O fêmur ele já está mais comprido aqui. Antes ele estava aqui, ó. Essa bolinha vermelha estava conectada com essa aqui, tá? Essa é coxa valga. Quando a gente tem uma coxa vara, já é inclinada aqui, ó. Eu já está nessa posição aqui que eu mostrei daquela hora para vocês, tá bom? Considerações anatômicas e alinhamento do joelho. Ó. Aqui, gente, é uma pessoa absolutamente com valgo funcional ali, um valgo funcional, um valgo fisiológico, que é o valgo normal. O ângulo de inclinação é 125 graus. Essa região lateral aqui é um ângulo de 170 a 175 graus. É importante vocês entenderem isso aqui, tá? Que a superfície articular da tíbia proximal é quase horizontal, aqui praticamente, quase 180. Diante disso, forma um ângulo lateral de 170 a 175 graus, como mostrei para vocês aqui, tá? E esse alinhamento normal, ideal do joelho no plano frontal é chamado de valgo normal. Como eu falei, valgo fisiológico. Se a maioria das pessoas tivessem esse tipo de postura, ia ter mais facilidade em trabalhar com glúteo médio, com glúteo máximo, manter o alinhamento articular, mas isso não significa tudo. Por quê? Se você pega uma pessoa que tem esse padrão postural estático e coloca em movimento e começa a fazer exercícios errados, não adianta ter esse padrão postural. Por isso que o movimento é muito importante na hora de a gente fazer a avaliação. A gente tem uma noção do que vai vir quando você vê um padrão postural estático na nossa frente em relação à avaliação.
mas no movimento que vai determinar o que vai acontecer. Se ela tem uma diferença de stiffness, se ela tem um controle motor, que isso é o mais importante, é o controle motor, porque o cérebro manda, o sistema nervoso que manda. Então, às vezes, a pessoa está bonitinha naquele padrão postural, ela vai ter uma tendência melhor para fazer o exercício, mas isso não significa que ela vai fazer o exercício em perfeitas condições, tá? Por isso que é mais interessante a gente ver o padrão de movimento do que por si só o padrão estático, tá bom? Mas se a pessoa tem essa postura, isso já vai dar, já vai gerar, já vai ser melhor em relação aos movimentos, a tendência, tá? Para ser melhor em relação aos movimentos. Isso é muito importante, tá? Aqui, gente, é o seguinte, como eu falei para vocês que esse ângulo lateral do joelho é de 170 a 175, quase 180 graus, quase reto, tá? Tem um ângulo de inclinação ali. Neste caso, quando você não tem esse grau, o que pode acarretar? Vou mostrar para vocês aqui, no caso de uma artrose lateral do joelho, acometido exatamente por um valgo excessivo. Vocês estão vendo aqui que o contato está maior, tá tendo contato aqui e aqui não. Toda vez que você entra em valgo, toda vez que você, presta atenção, toda vez que você entra em valgo, vai ocorrer esse contato do côndilo, tá? Entre a tíbia e o fêmur. Isso aqui, esse contato aqui que esse raio-x está mostrando pra gente, a posição da pessoa em valgo, que geralmente a pessoa em valgo estrutural, ela vai desgastar precocemente mais essa região, tá? Uma pessoa que tem um genovalgo estrutural, ela parada em pé já vai ter um contato nessa região. E parada em pé ela já vai ter esse contato. Então ela já tem uma tendência. Isso não quer dizer que, essa pessoa vai ter essa tendência, eu vou fazer qualquer jeito os exercícios. Não dá nada, porque essa pessoa, de qualquer jeito, mais futuramente vai ter uma artrose. Não, você pode regredir, você pode aumentar a vida dessas pessoas. Se você pegar uma ressonância magnética de todas as pessoas acima de 50 anos de idade, a maioria vai ter desgaste condral, vai ter desgaste em várias regiões do nosso corpo, porque isso é um processo de envelhecimento natural. O cabelo fica mais branco, cai, a barba fica mais branca, a pele vai ficando mais branca, os hormônios vão caindo. É um processo natural de envelhecimento, todo mundo tem. Só que esse tipo de padrão postural, isso vai fazer com que a pessoa envelheça mais rápido. E quando você tem uma artrose numa região, você cria uma rigidez naquela região. Isso vai perdendo a funcionalidade. Então, a nossa missão, profissional de educação física, personal trainer, treinador, ali na sala, é obrigação entender isso aí, porque isso é uma coisa absolutamente normal do nosso dia a dia. Se vocês pararem para analisar os joelhos das pessoas, vocês vão encontrar muita gente com valgo estrutural e muita gente com valgo funcional e muita gente fazendo exercício com valgo dinâmico excessivamente. Vocês vão ver que o valgo dinâmico, a maioria de vocês provavelmente sabe, já leram o artigo, pode causar uma série de consequências, principalmente na região do joelho, também no quadril e também no pé, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida, galera? Fique à vontade aí para fazer pergunta, tá? Aqui agora eu vou falar um pouquinho, só dar uma passada na verdade, porque senão a gente vai sair do tema, tá? Considerações anatômicas e alinhamento do joelho por enquanto, ainda, né? Que a gente está nessa fase só para conhecer o nosso corpo, como que funcionam as estruturas, para depois a gente entrar na parte do exercício. Além do ângulo lateral do joelho, como eu falei ali, que tem que estar 170, 175 graus, a associação do contexto do grau de inclinação, que tem que ser 125, se estiver acima de 125 graus de inclinação do fêmur, e a torção do colo do fêmur interfere no alinhamento das articulações do membro inferior como um todo, tá? Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar o grau de torção do colo do fêmur, se esse fêmur está antivertido ou retrovertido. Tem um teste chamado teste Craig, isso vai ajudar você a identificar. Ele é muito bom para você avaliar, é melhor que radiografia, tá?
E isso vai ajudar bastante vocês a identificar esses padrões, tá? Eu tenho o joelho valgo, quais exercícios mais indicados? Ó, o joelho valgo, primeiro a gente tem que identificar, Evelyn, se você tem um joelho valgo funcional ou estrutural. Porque eu vou entrar lá mais para frente em relação aos alongamentos e em relação aos exercícios também, tá? Se você sente dor, não sente dor, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Uma coisa mais importante, gente, a gente trabalha com o ser humano, com o indivíduo, tá? E em relação com a pessoa ali, a individualidade biológica vai influenciar muito. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando você pega uma pessoa que às vezes ela prona o pé, faz o valgo e ela sente conforto e sempre sentiu, isso não é uma regra que você vai seguir com ele. Mas a gente tem que colocar a biomecânica e a cinesiologia sempre em primeira mão, na frente, para a gente conseguir colocar um norte, um caminho para esse aluno, tá? Por isso que não tem uma receita de bolo. O que o Lucas falou? O valgo dinâmico em algumas situações pode ser corrigido através do alongamento, ativação das musculaturas em estado que pode gerar disfunção do movimento. Não entendi. Pode ser corrigido através de alongamento, ativação... Não entendi muito essa pergunta. Repassa os tipos de valgo, por favor, professor. Vou repassar mais para frente. Qual o teste, Diego? É o teste de Craig, Nai. Teste de Craig, tá? Fala, Caran. E aí, irmão? Saudade de ser, bicho. Vem pra Campo Grande logo, cara. Então, gente, vamos dando continuidade aqui. O ângulo de inclinação, o ângulo de torção do colo do fêmur e o ângulo lateral vai influenciar, vai dar norte pra gente saber se isso está relacionado com valgo funcional, valgo estrutural, como está esse valgo desse indivíduo, tá? O ângulo de inclinação do fêmur em relação com gêneros. Gente, a pelve da mulher é mais larga e a pelve do homem é mais estreita. A pelve da mulher é mais rasa e do homem é mais alta e da mulher é mais curta. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês aqui na foto. Ó. Aqui é o isquio, tá? Aqui é o pubis, o ilíaco e o sacro. Essa região aqui no homem, o arco menor que 90 graus. Na mulher, o arco é maior que 90 graus. Porque a pelve das mulheres são mais largas, tá? Que isso quer dizer? Sempre quando a pelve da mulher é mais larga, como eu citei lá atrás, isso prejudica na ativação das musculaturas abdutores do quadril, tá? Então há uma fraqueza, uma dificuldade de fortalecimento nessas musculaturas, principalmente no glúteo médio posterior, tá? E essas ações, alongar ou ativar, pode corrigir. Se for valgo, Lucas, se for valgo funcional, sim, a gente consegue corrigir 100%. Se for valgo estrutural, a gente não consegue. A gente tem que saber manipular a angulação para você não prejudicar a longo prazo esse aluno, tá? Porque se você não, se você trabalhar com esse aluno que tem um valgo estrutural, que não dá para corrigir, e você desenvolve mais funcional, altera mais a pelve, altera mais o pé, e não cuida desse aluno, ele em curto prazo ele já vai ter uma artrose no joelho. Então você tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então alongar e ativar e trabalhar também, não é só ativar, trabalhar, ou alongar e ativar, você tem que trabalhar também a cadeia cinética fechada, os exercícios multiarticulares, o ativar é monoarticular ali que vai auxiliar, aí sim você vai ter um trabalho efetivo, tá? Então alongamento, ativação local e o exercício global. Isso é importante e o valgo funcional a gente consegue corrigir plenamente e o valgo estrutural a gente não consegue corrigir, mas a gente aprende a intervir sem prejudicar a longo prazo esse aluno, porque se você não intervir da maneira efetiva, isso vai prejudicar esse aluno, tá? As mulheres naturalmente têm uma força maior de tração lateral sobre a patela por causa do ângulo Q. Dá uma olhada nessa foto aqui. Ó, o homem... Estão vendo a angulação aqui do fêmur? Olha a mulher. Então, naturalmente, a mulher, principalmente se for valgo funcional, tá?
Quando a pessoa vai fazer o agachamento, ou vai fazer uma corrida, vai fazer qualquer movimento que o joelho entra, faz um valgo, a patela vai para fora, tá? Isso pode ocorrer uma luxação da patela, isso pode desgastar, que depois eu vou entrar mais para frente falando para vocês o que pode ocorrer em relação ao valgo, tá? O que pode acontecer se você, treinador, não fizer nada em relação a todas essas diferenças anatômicas ou alterações posturais? Presta atenção, o que pode acontecer se você, treinador, não fizer nada em relação a todas essas diferenças anatômicas ou alterações posturais? Eu já falei, é o teste de Craig, viu, Nai? Eu vou fazer um post ainda falando sobre ele, tá? Pode ficar tranquilo. E eu posso até fazer uma live sobre esse assunto também. Vamos lá. Em relação à pergunta, o que pode acontecer? Lateralização da patela. Então, se você não intervir com esse aluno, pode ocorrer uma lateralização da patela, uma luxação da patela, tá? Um desgaste condral, um desgaste na lateral do côndilo lateral também, tá? Pode provocar inflamação no tendão patelar ou no menisco. Estresse do ligamento cruzado anterior. Condropatia patelar, desgaste da cartilagem entre a patela e o fêmur. Ou dor patelofemoral. Isso aqui é uma resumida, viu? Tem muito mais coisa aí, tá? O ângulo de inclinação do fêmur em relação com os gêneros. Intervenções. Gente, o que a gente tem que fazer aí nesse caso? Com o indivíduo que possui esse valgo. Primeira coisa, facilitar, ativar a musculatura do glúteo médio e do glúteo máximo. Tanto no valgo funcional, tanto no valgo estrutural. Por quê? Porque o valgo funcional e o valgo estrutural, ambas têm uma coisa em comum, que é a adução do quadril. Então, se você tem uma adução do quadril, o glúteo máximo é um grande rotador externo, um grande abdutor. Ele vai ajudar também, ele vai auxiliar. E o glúteo médio também vai auxiliar nessa posição, nessa força para contrapor esse valgo, essa adução do fêmur, tá? Isso é importante. Alongar os discos surais mediais, né, o semitendinoso e semimembranoso, se for valgo funcional, tá? Caso é valgo estrutural, bíceps femoral, você vai fazer esse alongamento, tá? Por quê? Porque o bíceps femoral, ele é um rotador externo do quadril. Se ele estiver encurtado, o joelho roda para fora, só que com adução do fêmur. Vocês vão ver que é diferente os encurtamentos em relação da cadeia bíceps femoral, tanto a questão do valgo funcional para o valgo estrutural, tá? Equilibrar as forças entre os rotadores internos e os externos do quadril e da tíbia. Gente, quem que é... Para eu saber que eu tenho que equilibrar as forças dos rotadores internos e dos rotadores externos, eu primeiro tenho que saber quem que são os rotadores internos. Quem que são os rotadores internos do quadril? Vamos lá. Glúteo médio fibra anterior. O glúteo médio fibra anterior, ele faz flexão de quadril e rotação interna do quadril, além de abdução, tá? As fibras posteriores já faz extensão, rotação externa do quadril, além do abdução. Então, glúteo médio fibra anterior, porque as fibras elas fazem isso aqui, né? Essa fibra faz flexão, rotação interna, e essa aqui faz rotação externa e extensão. E esse aqui faz abdução, todas fazem abdução, quer dizer. Quem mais? Glúteo mínimo. Quem que é o principal aqui, gente? Além do tensor da face lata, que é um potente rotador interno e é um músculo tônico. Porque quem caga mesmo, quem ferra tudo são as musculaturas tônicas, tá? Se a pessoa está com rotação interna do quadril, quem ferra são as musculaturas tônicas. Elas têm uma tendência a entrar em hiperatividade. O semitendinoso e o semimembranoso, que são outras musculaturas tônicas que influenciam nessa situação. Então você tem que equilibrar essas forças, tá? Entre agonista e antagonista, rotadores internos com rotadoras externas,
tá? Para você criar um padrão de força adequada para o cabo de guerra não puxar nem para um lado nem para o outro, tá bom? E estabilizar a articulação subtalar. Gente, a articulação subtalar ela fica um pouco abaixo da articulação do tornozelo. A articulação do tornozelo ela faz só flexão, extensão, flexão plantar e dorsiflexão. A subtalar é diferente. Ela fica logo abaixo, é o tálus e o calcâneo. Ela faz inversão e eversão. Se você tem os eversores mais fortes que os inversores, seu pé prona. Seu pé vai para eversão. Se você tem uns inversores mais fortes que os eversores, o seu pé supina. Tá? Você vai para a inversão. Então você precisa ganhar força e equilíbrio dessas musculaturas do pé, porque, querendo ou não, o pé vai influenciar na parte de cima do nosso corpo. Por exemplo, um pé pronado vai causar uma rotação interna da tíbia, uma rotação interna do quadril, isso pode gerar uma rotação no plano sagital da pelve, gerando uma hiperlordose e assim por diante. E quando você tem uma dominância dos inversores do pé, você tem uma rotação externa da tíbia e uma rotação externa do quadril. Quando você fala de genovalgo funcional e genovalgo estrutural, é exatamente isso. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, mas os dois têm a mesma coisa, que é chamada de adução. Os dois estão em adução, só que um está em rotação externa, o outro está em rotação interna. Um está em supinação e o outro está em pronação. Vamos lá, genovalgo excessivo, diversas causas podem gerar um valgo excessivo do joelho. Alterações estruturais, como foi dito. Se você tem uma antiversão do colo do fêmur, isso vai influenciar na região do quadril, que vai gerar uma influência na região do joelho e vai gerar uma influência no pé. Então, essas alterações estruturais, tanto ascendente quanto descendente, por exemplo, o colo do fêmur, e a região do pé, se você tem um pé plano, o pé plano, você tem as musculaturas intrínsecas do pé, as musculaturas inversores do pé fraca, não tem arco plantar, você precisa fortalecer essas musculaturas. Mas isso é um problema estrutural, como foi dito aqui. Diversas causas podem gerar um valgo excessivo do joelho. Alterações estruturais, pé plano é uma alteração estrutural, pé cavo é uma alteração estrutural, antiversão do colo do fêmur é estrutural. Retroversão do colo do fêmur é um problema estrutural também. Isso pode interferir no genovalgo excessivo, tá? Desequilíbrio de força e flexibilidade, como eu falei antes, já foi dito, tá? Não vou repetir. Lesão anterior. Gente, quando a pessoa tem uma lesão anterior, o que acontece? Essa lesão anterior, ela, psicologicamente falando, ela vai poupar aquela perna. Isso pode estar ligado com dor, e a dor pode dar uma inibição artrogênica, e essa experiência negativa, esse input enviado pelo sistema nervoso central pode gerar dor, mesmo não tendo nada de inflamação local, pela experiência negativa, pelo medo. Isso pode gerar uma cascata de situações, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar para os alunos em relação às alterações, você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, senão você pode prejudicar o sistema nervoso dessa pessoa, essa pessoa pode entender que algo é agressivo para ela e isso pode gerar dor local, e a dor gera inibição artrogênica, e a inibição artrogênica naquele local, no caso o joelho, vai prejudicar toda a ativação das musculaturas em volta daquela articulação. Isso você não vai conseguir trabalhar efetivamente esses grupos musculares. Consequentemente, isso pode gerar um valgo excessivo do joelho, tá bom? Isso é uma consequência. O alto índice de massa corporal. O índice de massa corporal, quanto mais peso a pessoa tem, mais carga sobre a base do pé. Então, se você pegar, por exemplo, um obeso, você vai ver que o pé, a maioria dos obesos são chatos, esparramado, não tem arco plantar. E há uma tendência de você ter uma sobrecarga aí nas articulações e gerar umas compensações. Então, a pessoa que tem um índice de massa corporal alta, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar em cima desse indivíduo, desse obeso, é a redução de peso, tá? Porque senão você faz um trabalho de alongamento, fortalecimento, tudo, e aquela sobrecarga, aquele peso em cima da articulação. Imagina uma pessoa com valgo estrutural, ela parada em pé, levando aquela sobrecarga no côndilo lateral do joelho. O que isso pode acarretar? Muito cedo uma artrose.
O uso de palmilhas corretivas no caso do pé cavo pode melhorar o joelho? Pode. Pode, Ingrid. Tem muita evidência comprovada aí que pode sim. Mas, na minha opinião, em relação também a algumas evidências, um determinado tempo, só para aliviar a dor, tá? A pessoa está com dor, aí você coloca para aliviar a articulação do joelho. Aí depois que a pessoa fez um trabalho para soltar essas musculaturas intrínsecas que provavelmente estão muito tensas, né? Porque querendo ou não, o pé cavo, ele não tem esse aqui, ó, esse amortecimento. Ele chega que ele é rígido. Isso pode desenvolver. Isso é o que mais está com característica de desenvolver fascite plantar e esporão de calcânio, tá? Então, em primeira mão, pelos artigos científicos que eu li e pela vivência que eu vejo, eu acho válido, muito bom, principalmente na fase de dor. Aí você tira a dor, mas aí você tem que entregar a funcionalidade, tá? Eu não sou a favor da pessoa usar palmilha pro resto da vida, beleza? E frouxidão ligamentares, que são a outra causa que pode gerar o valgo excessivo de joelho, tá? A pessoa que tem uma frouxidão ligamentar, por exemplo, na articulação do quadril, ela não tem uma estabilidade ali, vai para valgo com mais facilidade. Se ela tem uma frouxidão ligamentar e o pé não tem uma estabilidade, a articulação subtalar fica frouxa ali, ela também vai desenvolver, tá? Tem alguns testes que a gente pode fazer para avaliar, é um assunto que eu vou falar em um post, para não estender muito o assunto aqui, para não sair do tema, que fala exatamente como avaliar essas frouxidões ligamentares, tá? Genovalgo excessivo. O reduzido, vou mostrar para vocês aqui esse estudo, gente. O reduzido torque no mecanismo abdutor do quadril pode aumentar a carga em valgo no joelho. Então aqui, essa câmera aqui, gente, da live, ela fica um pouco mais distante. Não sei por que ela tem essa configuração. O que acontece? Quando você tem uma fraqueza do glúteo médio, vocês percebem que a coluna está em posição aqui de escoliose? Por quê? Porque toda vez que você tem uma fraqueza do glúteo médio, você perde esse torque do glúteo médio, cai a pelve contralateral. Caindo a pelve contralateral, você cria uma escoliose compensatória, o joelho entra em valgo e o pé prona, tá? A gente está falando de valgo estrutural. Por que eu estou falando de pé pronado nessa situação aqui? Porque às vezes, o que acontece, gente? A pessoa tem o valgo estrutural, mas na hora que faz os movimentos, ele vai para valgo, vai para pronação do pé. A pessoa tem o pé supinado, mas na hora que vai fazer o movimento, prona o pé. Então é importante a gente colocar em movimento. E esse artigo aqui, gente, mostra exatamente sobre a osteoartrite nesses indivíduos que possuem uma queda pélvica, né, no plano frontal, não tem uma força boa aqui do glúteo médio, tem uma dominância do tensor da face lata, do quadrado lombar e dos adutores, né, e acaba tendo essa compensação, essa inclinação excessiva no plano frontal da pelve, joelho valgo e o pé pronado. Alguma dúvida, galera? Vamos lá. A pronação excessiva pode aumentar a carga do valgo, do joelho, como eu falei. E essa foto que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Aqui, você pensando estaticamente, essa pessoa ela tem o genovalgo funcional. Só que em movimento, como eu falei, essa pessoa ela pode gerar movimentos para rotação interna, pronação do pé, mesmo tendo valgo estrutural. Por isso que eu estou colocando essa foto aqui para vocês entenderem. E esse mecanismo pode gerar estresse no ligamento cruzado medial, na cápsula adjacente, podendo enfraquecer o tecido. Caiu, tá tudo ok? Caiu aí, gente? Tá tudo ok? Dá ok para mim, que aqui deu... Ok? Beleza. Vamos lá. Então esse aqui é um estudo, galera, falando exatamente sobre a osteoartrite no joelho, no côndilo lateral aqui.
principalmente nas mulheres, tá? Quem quiser dar o print, dá uma lida depois nesse paper aí, tá? Isso aí é um estudo falando sobre a osteoartrite em indivíduos em mulheres, na verdade, principalmente mulheres, com osteoartrite na região lateral do joelho pelo valgo excessivo, tá? Tanto o valgo estrutural quanto o valgo funcional, há um aumento, olha, esse aqui é outro estudo, há um aumento de forças de contato lateral entre o fêmur e a tíbia de 50% a 2,5 graus e de 75% a 5 graus de inclinação femoral. Gente, então olha o pouco de graus, um pouquinho de grau, o estrago que faz. Então se você tem um valgozinho ali pequeno de 2,5, já faz um estrago, uma área de contato violenta nessa região lateral. Isso pode gerar uma osteoartrose nessa região, tá? E agora a gente chega na parte que é o principal da live, tá? Que é o genovalgo estrutural. Ó, para vocês verem a foto, isso aqui é uma foto de uma aluna minha. Vocês percebem aqui é o côndilo medial. Presta bem atenção, galera. Aqui é o côndilo medial e aqui são os maléolos mediais. Olha a distância que está esses côndilos em relação aos maléolos. Vocês viram isso? Os côndilos mediais estão bem próximos e os maléolos estão bem afastados. Isso caracteriza um valgo, tá? Mas o que vai determinar se é um valgo funcional ou estrutural? Olha para onde está apontado o joelho dessa aluna. Olha para onde está apontado. Para fora. Se o joelho tivesse apontado para dentro, seria um valgo funcional, certo? E o que tem o que é comum, o que é geralmente comum nessas pessoas que têm um valgo estrutural? O pé está em supinação, a tíbia está em rotação externa e o fêmur está em rotação externa. Olha só, a tíbia está em rotação externa, o pé supinado e o fêmur em rotação externa. Já no valgo funcional é diferente, é o contrário. A tíbia está em rotação interna, o pé está em pronação e o fêmur está em rotação interna. Tíbia rotação interna, fêmur rotação interna e o pé em pronação, tá? Importantíssimo saber disso, beleza? Uma foto aqui do genovalgo funcional. Eu não vou abordar muito sobre o genovalgo funcional. Essa aqui é a característica maior, mas eu gostei dessa foto aqui, gente. Não tem um valgo excessivo, mas olha o tanto de rotação interna que ela tem aqui. É gigantesco, olha onde está apontado o joelho. E essa aluna, você coloca para alongar os iscos mediais, isquiotibiais mediais dela, o semitendinoso semembranoso, é absurdo de encurtado, porque eles estão dominando ali. O tensor da face lata, principalmente os isquiotibiais mediais, semitendinoso, semembranoso, que são rotadores internos do quadril, estão extremamente encurtados. Tem que alongar pra caramba esse músculo para poder trabalhar as musculaturas do quadril ali, dos rotadores externos, dos abdutores e os tensores de uma maneira mais eficiente, tá? Senão o cabo de guerra vai ficar ali prejudicando e vai tendo uma inibição, tá? Genovalgo estrutural, voltando aqui, os agentes causais, gente. O ângulo de inclinação maior que 125 graus, como eu falei, para revisar. O ângulo 125 graus pode ser uma das causas do genovalgo estrutural. O ângulo de inclinação do colo do fêmur também, por isso que é bom fazer o teste de Cray, tá? Tem muito na literatura falando da antiversão do colo do fêmur. Indivíduos que têm uma antiversão do colo do fêmur têm uma associação, pode ser uma dos agentes causais do valgo estrutural, tá? E o quadril está em rotação externa, os joelhos apontados para fora, tá? Aqui eu vou colocar para vocês o encurtamento das musculaturas, tá? Você tem o encurtamento do adutor curto, adutor longo, adutor magno, grácil, tibial posterior, flexor longo dos dedos inversores. Por isso que a gente tem que alongar os flexores dos inversores, porque o pé está em supinação. Eu preciso trabalhar mais esses reversores
e o bíceps femoral e o sartório. Insuficiência ou alongamento excessivo. Preciso fortalecer esses músculos, porque esses músculos estão insuficientes, estão alongados excessivamente, que é o glúteo máximo, glúteo médio, semitendinoso, semimembranoso e o vasto medial. Então eu preciso fortalecer essas musculaturas, tá? Gente, agora a gente vai entrar, não sai, porque essa parte é a parte principal, tá? Tudo que eu falei aqui é só para aquecer os motores. A partir daqui para frente, se você sair, você vai perder a melhor parte da live. Por quê? Porque a gente vai entrar nos exercícios. Ó, seguinte, o aluno, se ele não tem mobilidade no pé, o que eu tenho de cadeia cinética fechada para esse aluno? Eu só tenho a opção com predominância, se não vou agachar quase nada, o sumô. Por quê? Porque o sumô, você abre as duas pernas e coloca em posição de rotação externa. O que isso quer dizer? Que nesse posicionamento, na hora que você agacha, você usa mais o quadril do que o tornozelo, tá? Só que se essa pessoa tiver um colo do fêmur antivertido e você colocar em rotação externa exagerada, você vai estressar a articulação do quadril, tá? Toda a antiversão excessiva do colo do fêmur, quando você faz uma rotação externa excessiva, você estressa a articulação. Então você tem que equilibrar. Você tem que ver como que vai estar essa pelve, se as pelvis vai estar em posição neutra, tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Beleza, a pessoa não tem mobilidade no tornozelo e tem antiversão do colo do fêmur. Então toma cuidado o grau de rotação externa que você vai realizar. Porque toda vez que você vai fazer o exercício em cadeia cinética fechada e abre as duas pernas e faz a rotação externa, abre as duas pernas, você tem que fazer rotação externa. Então você tem que equilibrar essa rotação externa, não fazer exagerada, tá? Isso é regra, não existe alinhamento articular se você faz agachamento com as pernas abertas, apontadas para frente. Se você abriu para sumô, qual que é o posicionamento do sumô? Os seus calcanhares eles têm que estar bem na linha do seu deltoide médio. Então ele está bem afastado. Seu calcanhar está aqui, ó. Se você traçar uma linha para baixo, ele está no seu deltoide médio, ó. Se você traçar para baixo, ele está no deltoide médio. Tá? Então, na hora que você for fazer o agachamento, é essa distância que você vai mensurar na hora de você fazer o agachamento sumô, tá? Só toma cuidado o grau de rotação externa. Isso não quer dizer que você vai deixar o pé apontado para frente, porque senão você vai perder alinhamento mecânico, você vai estressar algum compartimento do seu joelho, beleza? Esse é o primeiro ponto. O que eu indico mais? Para fazer o exercício, o agachamento high bar. Por quê? Porque o high bar... isso se a pessoa tiver uma mobilidade boa de tornozelo. Se não tiver, vai descer menos, tá? Você não estressa nada se você tiver uma antiversão do colo do fêmur, se retroversão do colo do fêmur, você não vai estressar nada na articulação do quadril. Já é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você desce no mesmo grau de flexão de joelho, mesmo grau de flexão de quadril, os adutores não vão influenciar tanto em relação essa compensação para o valgo. Então esse é o primeiro ponto. Na hora que você vai descer, o que vai determinar a amplitude desse movimento? Primeiro ponto, você tem que entender de várias coisas. 90 graus do agachamento é um momento onde você tem maior sobrecarga na articulação patelofemoral. Então ou você desce mais que isso, ou você desce menos do que isso, chega até 70 graus, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai olhar o alinhamento dessa articulação, que é coxa sobre tíbia, tíbia sobre o pé, tá? Se o indivíduo começou a agachar e ele começa a entrar, o joelho entrou, saiu, o joelho saiu do alinhamento do pé, para, sobe de novo, aí na hora que você descer, fala para ele descer até onde ele consegue manter esse alinhamento, tá? Isso é regra, beleza? Esse é o primeiro ponto na fase excêntrica. Quando a gente faz o agachamento sumô, há uma tendência maior de entrar tanto em valgo na descida quanto na subida, porque os iscos tibiais mediais na subida vão estirar e vai jogar para a rotação interna. E os adutores no final da descida vão estar estirados, vão também querer compensar, porque ainda tem um grau de flexão de quadril maior, acima de 70 graus, isso pode prejudicar também. Então, quando você for fazer o sumô, você vai ter que tomar cuidado mais ainda, observar se esse aluno vai entrar em valgo no final da descida e se ele vai também entrar em valgo no final da subida. Porque quando o aluno vai fazer o agachamento sumô na subida, você vai alongar os iscos tibiais mediais. Você vai melhorar a relação força-comprimento dessas musculaturas e há uma tendência de entrar em rotação interna, você entrar em valgo,
tá? Então você toma cuidado a amplitude da fase positiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não vai fazer a fase positiva completo, tanto no high bar, que é o agachamento normal, tá? Que é o tradicional, que é o agachamento posicionamento neutro. Qual que é o agachamento posicionamento neutro? É o posicionamento onde você coloca os seus pés na linha das suas axilas, o seu calcanhar na linha das suas axilas. O sumô é já na linha do deltoide lateral. Então você posicionando o seu pé em posição neutra, que faz um pouquinho de rotação externa, e coloca os seus calcanhares embaixo da linha da axila, isso pode também gerar um valgo quando você estender o joelho por completo. Então toma cuidado, mas a tendência maior, tanto na fase negativa quanto na fase positiva, de entrar em valgo é no sumô. Então presta bastante atenção. Na fase positiva do sumô, na hora que está chegando até lá em cima, você vai controlar o seu aluno para não estender todo o joelho, para chegar até o ponto onde ele mantém um alinhamento articular. Gente, os olhos só vê o que o cérebro treinado conhece. Os olhos só vê o que o cérebro treinado conhece. Então, às vezes, você tem que parar e prestar muita atenção, porque às vezes você não vai enxergar esse detalhe pequeno que você pode estar cagando nesse aluno, tá? A gente está acostumado a falar fase excêntrica, só na descida, amplitude, maior sobrecarga no joelho. Eu já vi muita gente sentir dor no joelho no final da positiva, tá? Porque entra em valgo, principalmente no agachamento sumô. Então tomem cuidado no final da fase positiva o joelho entrar, tá? Então qual vai ser a amplitude? Até onde ele consegue manter esse alinhamento da articulação, tá bom? Coxa sobre tíbia, tíbia sobre o pé. Não tem uma regra, o importante é vocês entenderem certinho o que eu tô querendo dizer para vocês fazerem esse movimento perfeito. Que livro ou autor você recomenda para entender sobre isso, professor? Saber qual ativar, lugar? Olha, tem o livro do Nilman, baseei aqui algumas coisas. Tem o livro da Sheila Sharma. Esses dois livros aí já é bom tamanho. Tem da Susan Hall, Kendall, tem vários autores aí que é bastante importante aí, que complementa a gente, tá? E não fica só em um livro, você tem que ver vários livros, tá? Gente, alguma pergunta? Entenderam em relação à amplitude do movimento? Entenderam? Dá um joinha aí. Aproveita esse momento aí para a gente sanar as dúvidas, tá? Gente, para finalizar, eu vou coloquei uma frase aqui para vocês e eu fazendo aqui o agachamento, tá? Isso aqui é um agachamento sumô, tá? Onde eu estou mantendo o alinhamento e presta bastante atenção nessa frase. Preservar a linha mecânica do joelho não provoca alteração no trajeto da patela, não provoca contato do fêmur no côndilo medial nem lateral. Regra básica para a saúde articular do joelho, onde muitos negligenciam, tá? Terminando com essa frase aqui, gente, para a gente focar mais nesse alinhamento articular. Isso não quer dizer que isso vai ser tipo uma receita de bolo fantástica, porque quando você trabalha, por exemplo, com um atleta de alto nível, às vezes o desalinhamento faz ele ter performance. Mas se você trabalha com uma pessoa que quer ser saudável, quer manter ali a sua vida com uma rotina boa, a gente coloca a cinésio, a biomecânica em primeira mão e a gente cuida desse aluno conforme os estudos e os artigos científicos, as evidências, tá? Alguma consideração em relação à barra levemente inclinada e melhora no padrão postural barra? Não entendi. Alguma consideração em relação à barra levemente inclinada? Como assim? Me explica melhor isso aí, professor. Em relação ao padrão postural inferior. O que seria exato essa barra? No Smith? Você quer dizer que quando você coloca a barra aqui no trapézio, você inclina mais? Não estou entendendo. Gente, alguma dúvida aí?
teve alunos que melhoram muito o seu movimento utilizando a barra no Smith em relação ao movimento. Então, Arujo, o negócio é o seguinte, cara. Quando você utiliza... Eu gosto de utilizar, na verdade, o Smith, cara, em alguns casos, em um determinado tempo. Porque, cara, você não melhora a propriocepção do aluno. Quando você tem você guia esse aluno, entendeu? Não acho bacana... eu gosto de fazer exercícios livres, que aí você vai melhorando a propriocepção. Eu gosto de colocar a barra, por exemplo, um aluno já é mais avançado e coloco nos últimos exercícios porque já está perdendo propriocepção, já está com a fadiga muscular, aí eu gosto de colocar. O valgo estrutural, então, é possível melhorar o alinhamento com o equilíbrio das musculaturas? Sim. Porque todo valgo estrutural desenvolve um pouco de funcional. Você pode sim. Vou dar o exemplo do pé. Se você tem, por exemplo, um pé plano, 100% chato, você consegue ganhar um pouquinho de arco plantar, entendeu? Você não consegue corrigir o valgo estrutural, mas um pouquinho que você coloca de fortalecimento nas musculaturas certas, você vai amenizar esse dano, tá? Isso é importante a gente entender, beleza? Galera, mais alguma dúvida? Essa live foi importante para vocês? Vocês aprenderam, conseguiram pegar alguma coisa que vão mudar a parte prática do trabalho de vocês? Responde aqui para mim, gente. Eu vou deixar a live gravada. Quem entrou depois, assistam lá, tá? E eu quero que vocês falam para mim depois, lá nos comentários, qual assunto que vocês querem em relação às lives, tá? Porque toda terça-feira eu vou fazer live. E essa live saiu por conta do quiz da semana. E se vocês puderem participar mais do quiz da semana, amanhã eu vou lançar uma pergunta para vocês. Isso vai ajudar eu cada vez mais fazer mais lives, o quiz das semanas também. Para alunos com frouxidão articular iniciante, você também recomenda exercícios livres pela propriocepção? Com certeza, Bibi. Mas primeiro a gente vai fazer muito trabalho local. Não necessariamente a gente vai colocar exercícios de caneia cinética fechada, como agachamento para essas pessoas. Não sei, tem que avaliar. Mas exercícios locais, se essa pessoa tem uma frouxidão ligamentar, tem uma instabilidade local, a gente geralmente faz um trabalho local, vai melhorando aquela musculatura local para depois fazer os exercícios globais. Sempre exercícios livres, tá? Sempre. Ainda informação, porém me deu um estar ler mais sobre. Legal, João. Abriu a mente, isso é a parte mais importante, é abrir a mente de vocês, tá? Gente, mais alguma pergunta? Ó, vou mostrar um livro para vocês aqui, ó, que tá aqui do meu lado, tá? Perguntou de novo sobre literatura. Gosto bastante desse livro aqui. Desse livro aqui, gente. Gosto muito desse livro. Para mim tá sendo mais revisão, mas ele tem uma maneira diferente. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a nossa Bíblia. Newman. Isso aqui é nossa Bíblia, tá? Tem os trilhos anatômicos aqui também. Aqui perto só tem esses. Mas eu tenho uma pancada ali dentro, tá, gente? Manda um direct pra mim aí, professor Hernandes, que eu te passo mais sobre as literaturas, tá? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Muito bom estar aqui com vocês, interagindo com vocês, tá? Obrigado mesmo de coração. E quero toda terça-feira, lembrando que vai ter live aqui com assuntos diferentes. Sempre vai ser assunto que faz diferença, tá? A gente não tá aqui só pra falar coisas asneiras. A gente tá aqui pra realmente mudar a nossa profissão, fazer a nossa profissão ser cada vez mais valorizada, deixar os professores cada vez mais capacitados e a gente mais respeitados, tá? Isso é a minha maior missão, é essa.
é deixar a nossa educação física, cada vez deixar nossos professores no nível mais alto, tá? A gente ser analisado pela sociedade de uma maneira diferente, tá? O nego falar, ele é personal, fala, caraca, tá? Não é mais aquela visãozinha que geralmente tem, não, beleza? Gente, muito obrigado pela presença de todos, tá? Até a próxima live e comentam lá que eu vou deixar essa live gravada, beleza? Boa noite, gente. Abraço, até mais.